Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 19 de janeiro e hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 18, que fala sobre humildade e sobre perdão. E hoje eu queria começar fazendo duas perguntas para a gente começar essa nossa conversa. A primeira delas é: você é uma pessoa perfeita? Você é perfeito? Você não tem erros? Você não tem pecados? Eu acredito que você está aí pensando e respondeu para si mesmo que não. Não, eu não sou perfeito. Considerando que você não é perfeito, quando você erra, quando você falha, aí eu faço uma segunda pergunta. Como é que você gostaria que as pessoas reagissem com você diante dos seus erros, das suas falhas, dos seus tropeços? Você gostaria de ser acusado ou você gostaria de ter o perdão e a misericórdia das pessoas sobre a sua vida? E agora, por fim, eu pergunto: e quando os outros erram com você? Você faz o que você gostaria que acontecesse com você? Vamos ao texto bíblico. No texto bíblico, em Mateus capítulo 18, os discípulos começam perguntando para Jesus, né? Jesus está pregando o reino dos céus e os discípulos estão empolgados com esse reino. E eles perguntam para Jesus, versículo 1, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Os discípulos perguntaram para Jesus quem é o maior. Poderíamos perguntar aqui: quem é o maior no reino da terra? Hoje nós não temos mais reinos, nós não vivemos uma monarquia, nós vivemos uma república. Quem é o maior no Brasil? É o presidente da República? Quem é o maior no estado do Ceará? Quem é o maior no seu trabalho? Quem é o maior no reino dos céus? Aqui na terra, o maior é o que tem mais conhecimento, é o que tem mais posses, é o que é mais famoso, é o que é mais... Esse é o maior aqui no reino da terra. Mas no reino dos céus funciona de uma forma diferente. Em princípio, Jesus não respondeu a essa pergunta assim diretamente. Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, se vocês não se converterem e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então Jesus aqui fala duas coisas, né? E no versículo 4 ele responde a pergunta. Ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança que ele trouxe para o meio dos discípulos, esse é o maior no reino dos céus. Então aqui no reino da terra, o maior é o mais forte, o maior é o mais poderoso, o maior é o que tem mais poder, seja esse poder de ordem, de recurso financeiro, de mandar em muita coisa, enfim. E no reino dos céus é aquele que se humilha como essa criança, é o maior, né? Jesus aqui compara com a criança a nossa postura de cristãos.
Né? E como é? E ele diz aqui, em verdade vos digo, se não vos converterdes. Certa vez eu estava conversando com um colega de trabalho e ele falou assim: vocês ficam com essa história de se converter, isso é muito chato, por que eu tenho que me converter? Não sou eu, Emanuel, que mando as pessoas se converterem. É o próprio Deus em sua palavra, é o próprio Jesus Cristo quem diz que nós devemos nos converter, fazer uma conversão, andar por um caminho e, girar em um caminho oposto ao que eu estou caminhando, me arrepender dos meus pecados, mudar a minha mente, para que a minha mente passe a funcionar de uma forma sujeita à vontade de Deus. E aqui ele compara aqui com uma criança. Se não vos converterdes, se não vos tornares como crianças, se não se humilharem como crianças, você é uma pessoa humilde? Eu pesquisei aqui o significado da humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade. Tem gente que diz assim, né? Não, eu sou humilde. Dizem que é o primeiro sinal de que a pessoa não tem. Diz Provérbios 27:2, que os outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Outras pessoas te elogiem, não os teus próprios lábios. É o ensinamento que diz aqui em Provérbios 27:2. Né? Então, o humilde ele não fica se autoexaltando como humilde, não, mas as pessoas reconhecem nele a humildade. Consciência das próprias limitações. Pessoa que não é autossuficiente, mas ela é limitada e sabe que é limitada e pede ajuda a Deus porque é limitada. Deus diz que nós temos que ser como crianças. As crianças são inocentes, as crianças são dependentes do seu pai, dos seus pais. Nós temos que ser como crianças dependentes do nosso pai. De um modo geral, as crianças são obedientes. Eu tenho 2 filhos, 2 crianças. E eles estão numa idade ótima, né? Bons de lidarem, porque eles são obedientes. Se nós educarmos da forma adequada, eles são sim obedientes. Por mais que façam, às vezes, suas birras de crianças. Mas são obedientes, são dependentes, são inocentes, não têm maldade de um modo geral também, claro. Reconheço, né, que existem crianças que já praticam a maldade, mas de um modo geral. Mas acontece que em algum momento nós crescemos demais, nós ficamos muito independentes, nós ficamos muito cheios de si, nós ficamos muito sábios, nós nos tornamos muito orgulhosos, muito cheios de sabedoria própria aos nossos próprios olhos, muito independentes, autoritários, orgulhosos. Cadê a criança que está dentro de nós? É essa criança que Jesus está buscando dentro de mim e de você também. E ele segue no versículo 5 aqui dizendo: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Aqui Jesus fala de receber uma criança, né? Eu vejo aqui a relação direta, né, de adoção, de você receber uma criança de fato. Aquele que recebeu uma criança, tal como essa que Jesus levou para o meio deles, em meu nome, né? Você recebeu uma criança, adotar uma criança em nome de Jesus. Ou também ele puxa aqui no versículo 6 mais para um tom de crianças na fé, de pessoas recém-chegadas na fé em Cristo Jesus, recém-convertidas, e ele chama de pequeninos.
Qualquer, porém, que fizer tropeçar, ele está falando de crianças, a um destes pequeninos que creem em mim. Quem são os pequeninos que creem em Jesus? Pode ser aqui os pequenos na fé, aqueles que se converteram há pouco tempo, que ainda não sabem caminhar com Jesus e muitas vezes ainda estão presos a muitas práticas de pecado. E a nossa missão é ajudá-los a caminhar, é ter misericórdia, é apoiar, é encorajar, é ensinar, é cuidar, é amar essas pessoas, esses pequeninos de Jesus. Os pequeninos também podem se referir àquelas pessoas que são desfavorecidas socialmente, que vivem à margem da sociedade, que não recebem os olhares de muitas pessoas, são os pequeninos. Jesus andava por esses lugares, procurava os pequeninos, procurava os que não tinham muitas condições, procurava os leprosos, os cegos, os aleijados, os mancos, os mudos, os sujos, surdos, aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas, que só recebiam acusações das pessoas. É para esses pequeninos que Jesus olha e é para esses pequeninos que ele quer que nós olhemos. E em relação aos pequeninos da fé, ele diz que nós não sejamos pedra de tropeço. Ele diz que se a gente prejudicar a caminhada de um pequenino na fé, é melhor que a gente amarre uma pedra de moinho e se lance, amarre em nós mesmos e nos lancemos ao fundo do mar. E ele diz que é inevitável que venham os escândalos no ambiente da igreja. Ele está falando aqui desse contexto dos pequeninos na fé, dos recém-chegados, daqueles que ainda não aprenderam a caminhar em Cristo Jesus. E essas pessoas muitas vezes passam por escândalos, por situações, nesse tempo de conversão. Às vezes os próprios veteranos na fé, às vezes os próprios... Jesus fala de um joio e do trigo e diz que eles estão crescendo juntos no ambiente da igreja. E só Deus sabe muitas vezes quem é joio e quem é trigo. Só Deus conhece o coração do homem. E muitas vezes essas práticas ocultas vêm à tona e viram escândalos. E Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável. Às vezes surge um escândalo na igreja, um escândalo sexual, um adultério, uma situação muito grave, roubos, ganha repercussão na mídia, todo mundo se assusta. Nossa, esse líder religioso, aconteceu isso, abusou de um fiel, abusou de alguém, roubou. A gente se escandaliza. Mas Jesus, nós às vezes somos surpreendidos, mas o Deus onipresente, ele nunca é surpreendido. Jesus já havia dito aqui em sua palavra que é inevitável. Conhecendo o ser humano, ele disse é inevitável que essas coisas aconteçam. Elas vão acontecer, mas ai daquele por meio do que essas coisas acontecem. E ele fala, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, corta fora a mão ou o pé. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca os olhos. As mãos dizem respeito ao que nós fazemos, ao que nós praticamos, e elas podem nos conduzir ao pecado, as nossas mãos. Os nossos pés dizem respeito aonde nós vamos e eles podem nos levar também ao pecado. Os nossos olhos são a porta da nossa alma. Eles que veem, captam e eles podem também nos levar a pecar.
E como é difícil a gente trabalhar nos nossos olhos. A gente ter os olhos puros, limpos, sem maldade, sem más intenções, sem crítica, com amor, com bondade, com benignidade. A palavra de Deus diz lá atrás: se os teus olhos forem bons, todo o resto será bom. Mas se os teus olhos forem maus, quão grande maldade você será. É a porta da alma. O que os nossos olhos veem impregna na nossa alma. Às vezes a gente vê o que não era para ver e aquilo fica em nós. Jesus disse: se os teus olhos te fazem pecar, ele já tinha falado isso em outra parte do Evangelho de Mateus, arranca fora. E assim como eu falei lá, o desejo de Deus não é que nós nos mutilemos, arranquemos nossos braços, nossos pés e nossos olhos. O desejo de Deus é que nós vigiemos com o que estamos fazendo com os nossos membros. E ele diz: é melhor arrancar o pé, a mão ou os olhos do que, com esses órgãos, seres lançados no fogo eterno. E Jesus novamente faz menção aqui ao inferno. Ah, Emanuel, não acredito em inferno, não acredito. Não foi eu que inventei o inferno, foi o próprio Deus. Está aqui na palavra. Se a gente não vigiar, seremos lançados no fogo eterno. Não é no fogo por um dia, por um ano, por 100 anos, por 1000 anos. É eterno. É pela eternidade. Na sequência, Jesus conta aqui uma parábola de um pastor de ovelhas. Diz que nós não desprezemos estes pequeninos e conta que um pastor, se tiver 100 ovelhas e uma ovelha se perder, se um homem tiver 100 ovelhas e uma destas se extraviar, não deixará ele no monte as 99 ovelhas indo procurar a que se extraviou, a que se perdeu. Deus vai em busca da ovelha perdida. Se você está assistindo esse vídeo e você é uma ovelha perdida de Deus, Deus está te procurando. Deus está te chamando de volta para os caminhos dele. Volta para os caminhos de Deus. Porque eu estou aqui apenas como um servo de Deus transmitindo a palavra que é dele. Se você foi alcançado por essa palavra, volta para os caminhos de Deus, ovelha perdida. Versículo 11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. A missão de Jesus é nos salvar e nos dar a vida eterna. Esse é o propósito de Jesus Cristo. Se você está buscando Jesus por outro motivo, não foi essa a minha missão. Dele foi nos salvar, salvar a nossa alma e nos dar a vida eterna. Dos versículos 15 em diante aqui, fala como devemos tratar um irmão que pecar contra ti. Veja bem, o irmão está no ambiente, no corpo de Cristo, ou mesmo fora dele, e o irmão pecou contra ti. O irmão te fez algum mal. Como Jesus diz que nós devemos agir quando alguém fez um mal contra nós, quando alguém nos feriu. Primeiro, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Chega na pessoa, tu e ele, diz: fulano, você falou isso comigo, você fez isso comigo, você agiu dessa forma e eu não gostei do que você fez. Não foi legal, vai tu e ele. Se ele não te ouvir, toma contigo 2 pessoas. Pelo que? Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então,
Se ele não te ouviu, você chama 2 ou 3 pessoas e vai até ele, coloca essas pessoas para avaliarem a situação, para serem testemunhas daquele momento que você tentou reconciliar com o irmão. Se ainda assim esse irmão não quiser reconciliar, dize à igreja. Aí sim, você diz a palavra aqui que você expõe o fato, torna o fato público, porque o irmão não quis se arrepender de ter lhe ferido. Aí você torna o fato público. Gente, isso é a terceira opção. Às vezes as pessoas são feridas e ela já torna o fato público, sai falando para todo mundo: olha, acredita, mulher, que fulano falou isso comigo, me chamou de feio, me chamou de feia, disse que eu era gordo, disse isso, disse aquilo. Ei, primeira coisa, vai com teu irmão, fala para ele, conversa de uma forma tranquila, resolve, chama as testemunhas. Se nada disso resolver, com muita sabedoria, aí torna público, fala, chama as lideranças para resolver. E se ainda assim ninguém resolver, aí diz aqui a palavra, se ainda assim ele não atender, se ele recusar a ouvir a igreja como um todo, considera como um gentil ou publicano, ou seja, considera ele um descrente. Considera ele uma pessoa que não crê, que não faz parte da igreja, que não faz parte do corpo de Cristo. É uma pessoa que não se arrepende dos seus erros. É uma pessoa que está obstinada e não enxerga os seus defeitos, as suas falhas. Precisaria aí ser disciplinado de alguma forma, enfim. É assim que Jesus diz que nós façamos. E ele repete aqui novamente que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E ele diz na frente: se 2 entre vós sobre a terra concordarem, ou seja, o que vocês concordam, ligam aqui na terra, está ligado nos céus. Tudo que vocês concordam, o que a liderança, o corpo de Cristo concorda e decide aqui, debaixo da palavra de Deus, Deus liga nos céus. Está autorizado pelo próprio Deus. A igreja é delegada essa autoridade de ligar na terra segundo a palavra de Deus, para que tenha sido ligado nos céus. Porque as coisas acontecem primeiro no reino dos céus e depois no reino da terra. Mas aí Jesus está aqui falando sobre o perdão, né? Se o teu irmão fez o mal para ti, vai com o teu irmão. Conversa com ele, é isso que Jesus está nos dizendo. Depois chama mais 2, está dizendo para tu perdoar quem te fez mal. Aí Pedro, na sequência aqui, Pedro se invocou. Pedro perguntou, versículo 21, então aproximando-se, Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar? Quantas vezes? É 1 vez, é 2, é 5? Quantas vezes? Até 7 vezes? Pedro perguntou. Até 7 vezes tá bom, né? Eu perdoar meu irmão, porque também se ele errar a 8ª, se ele errar a 9ª e a 10ª, aí é demais. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você sabe quanto é 70 vezes 7? É possível que você tenha respondido aí na sua mente quanto é 70 vezes 7. É possível que alguém que está me ouvindo não saiba essa conta, não saiba quanto é 70 vezes 7. Vocês imaginam Pedro? Pedro era um pescador, era um homem simples. Pedro era um homem, dizem Atos, que era um homem iletrado. Era como se fosse um analfabeto no dia de hoje. Quando Jesus diz 70 vezes 7, os estudiosos bíblicos dizem que Pedro ficou assim, perdeu as contas de quantas vezes ele tem que perdoar.
Não é que é 490 vezes, não. É como se dissesse para você, olha, você tem que perdoar 1.400 vezes 480. Você tem que perdoar sempre. Nós temos que perdoar sempre, porque a falta de perdão nos distancia de Deus, a falta de perdão nos contamina o nosso coração. E Deus vai dizer aqui mais adiante que se eu não perdoar o meu próximo, Deus também não vai me perdoar. E por que eu me torno cristão? É porque eu estou buscando o perdão de Deus, o perdão dos meus pecados. Então não faz sentido, não faz o menor sentido um cristão não perdoar. É isso que vai dizer aqui a parábola seguinte. Se a gente não perdoa, a gente está com o coração contaminado. Você lembra da pessoa, você já dá aquela sensação ruim. Se você vê a pessoa, ela já acabou com o seu dia. Você está dando um poder, está endeusando demais essa pessoa. Porque você não perdoou. Não é sobre ela, é sobre eu e você. O perdão é para que tenhamos o coração limpo e uma comunhão direta e pacífica com Deus. Na sequência do versículo 23 em diante, Mateus faz uma construção aí, que ele já havia feito em outras vezes. Ele diz, o reino dos céus é como... Jesus conta várias parábolas que nós falamos em capítulos anteriores, falando como é o reino dos céus, tentando explicar. E ele fala aqui novamente. O reino dos céus é como um rei que deseja acertar a conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à presença um servo do rei, que ele devia 10.000 talentos, né? Uma enorme quantidade de prata. E ele não tinha condições de pagar. Como esse cara não tinha condições de pagar o rei, aí o rei ordenou, o Senhor ordenou que ele, o cara, a mulher, seus filhos e tudo que ele tinha, o homem, a mulher, os filhos e seus bens, suas posses, tudo, fossem vendidos para pagar a dívida, todas as pessoas e todas as suas posses. O homem se prostrou e implorou, tem paciência comigo, Senhor. Tem paciência, eu vou te pagar tudo. E o Senhor teve compaixão dele. É isso que Deus faz conosco quando nós nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e pedimos perdão a Deus em humildade. Deus tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados, perdoa a dívida que nós geramos pela nossa desobediência. E aqui Jesus está falando do reino dos céus, trazendo essa parábola para o nosso entendimento e diz que teve um senhor, um rei, que foi prestar conta com quem estava lhe devendo. Mandou vender todo mundo, prender todo mundo, o cara pediu compaixão, pediu, tem paciência comigo. Esse mesmo camarada que foi alvo da misericórdia, que teve a sua dívida perdoada, encontrou mais na frente o seu servo. E o seu servo também lhe devia, só que o servo lhe devia uma quantidade bem menor. Ele cobrou do servo e o servo dele falou a mesma coisa. Tem paciência comigo que eu vou te pagar. Mas ele não quis. Antes mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram, foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou de novo, o Senhor já tinha perdoado a dívida dele, mas chamou de novo. E disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo que devia.
E esse cara foi torturado. Quando nós não perdoamos aos que nos ofendem, nós somos torturados por dentro pela nossa falta de perdão. E Jesus finaliza no versículo 35, acaba aqui, encerra o capítulo, e a última fala aqui de Mateus 18, e diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar no íntimo, de coração, a seu irmão. Emanuel, como é que eu sei que eu perdoei todas as pessoas que eu não tenho? Você perdoou no íntimo, lá no seu coração? Eu perdoei, mas aquela pessoa eu não quero nem ver na minha frente. Se ela aparecer aqui, acabou com o meu dia. No íntimo, essa pessoa ainda está lhe causando muitas sensações ruins. No íntimo, você não perdoou. E diz aqui que assim também lhes fará o Pai Celestial. Se queremos o perdão de Deus, nós não podemos agir como esse servo, que teve as suas dívidas perdoadas, mas não perdoou a quem lhe devia. No começo desse vídeo eu fiz uma pergunta: se você é perfeito? Se você erra com os outros e quer ser perdoado quando errar, por que você não perdoa quem errou com você também? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus te conceda graça para perdoar todos aqueles que em algum momento dessa vida já te ofenderam, para que você alcance verdadeiramente o perdão de Deus. Em nome de Jesus, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.